Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é terça-feira, dia 30 de abril de 2024 e o nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 19. Chegam ali as pessoas para tentarem pegar Jesus em alguma falha. Jesus saiu da Galileia, foi para a Judéia e na Judéia, se nós nos lembrarmos, foi onde João ele foi ali decapitado por ter denunciado um flagrante caso de adultério na família de Herodes. E agora os fariseus, os saduceus, os religiosos, eles chegam para perguntar a Jesus, para tentar fazer com que ele caia em algum erro, em alguma contradição, ou diga alguma coisa que faça com que os governantes daquela época possam querer acabar com ele. E a pergunta é a seguinte: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus não responde diretamente a eles de acordo com o que eles querem saber. Jesus vai até o princípio. O versículo 4 vai dizer: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse por essa razão: o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne? Então não são dois, mais um. Então o que Deus uniu, ninguém separe. Então essa é a resposta de Jesus. Ele vai além da lei. Ele vai antes da lei. No princípio, Deus criou um homem para uma mulher para um homem. E essa é a ordem natural das coisas que Deus criou para nós. Mas eles não ficaram contentes com essa resposta e no versículo 7 acrescentaram: e por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher? E aí Jesus vai falar com ele de maneira especial. Ele vai dizer que foi por causa da dureza dos corações de vocês que Moisés permitiu isso. Mas voltou. Mas não foi assim desde o princípio. Jesus está dizendo para nós aqui que o correto é um homem se casar com uma mulher, e isso até que a morte os separe. O divórcio não está nos planos de Deus. Na verdade, Malaquias diz que Deus odeia o divórcio. Então, que nossos casamentos sejam bênçãos, sejam um reflexo da glória de Deus. Na verdade, nossos casamentos, eles refletem a união de Cristo com a própria igreja, e isso é maravilhoso. A questão do divórcio deveria ser simplesmente deletada dos nossos vocabulários como cristãos. E o que entra em tese aqui é o perdão, o amor. É isso que precisa estar acima de todas as coisas. É assim que Jesus nos ensinou aqui. Por isso ele vai continuar dizendo mais uma vez aqui acerca de nós sermos como crianças. Crianças não têm os corações endurecidos a ponto de quererem chegar a um divórcio. Criança, claro que eu estou dizendo no sentido figurado, que as crianças não estão casadas, mas no sentido aqui que Jesus está dizendo, as crianças, elas são humildes, e se nós não fizermos como crianças, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Aqui o que Jesus diz no versículo 14 é: deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. E aí logo depois Jesus vai se encontrar com outro homem, com outro aqui, uma outra pessoa que vai falar com ele sobre a lei mais uma vez. Lembramos que os fariseus chegaram querendo colocar a lei acima de todas as coisas diante de Jesus. Jesus quebra a lei e mostra que há princípios mais importantes. Não que a lei deva ser tirada, não é isso que Jesus está fazendo. Ele veio cumprir a lei, mas Jesus está mostrando que a interpretação da lei que aqueles homens faziam estava equivocada. Há princípios eternos por trás das leis que precisam ser trazidos à tona. E é o que Jesus vai fazer aqui com esse jovem, que era um jovem que tinha muito dinheiro. Ele chega para Jesus na perspectiva de achar que o que ele fazia poderia garantir para ele a vida eterna. A pergunta dele é exatamente essa: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Diz o versículo de número 16. Jesus, ele ali vai primeiro confrontar aquele jovem. Ele vai dizer: obedeça os mandamentos. E o jovem diz: quais? Jesus vai falar sobre versículos 18 e 19. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem vai e responde: eu tenho tudo obedecido, eu faço tudo direitinho, o que é que falta ainda? O jovem, na verdade, ele queria ouvir de Jesus que ele já era apto a poder ter a vida eterna por aquilo que ele fazia. Mas nós precisamos entender que não é pelo que nós fazemos que garantimos a vida eterna, é pelo que Jesus fez por nós. Mas Jesus confronta o coração daquele jovem. Ele vai dizer para aquele jovem que se ele vendesse os seus bens e desse o dinheiro aos pobres, depois ele poderia vir e seguir a ele. Mas aquele encontro com Jesus, ele termina em tristeza. O versículo 22 diz para nós que o jovem, ouvindo isso,
isso, a fasta triste, porque tinha muitas riquezas. E aí Jesus vai dizer para os discípulos: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, diz o versículo de número 24. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus complementa o que ele está dizendo. Aquelas pessoas que têm o coração preso na riqueza, aqueles que amam o seu dinheiro, amam os seus bens, com certeza não adentrarão no reino dos céus, porque Deus, ele tem que ser a prioridade em nossas vidas. Por isso Jesus, ele dá aqui uma colocação de impossibilidade, um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Eu sei que há algumas interpretações sobre ser uma corda, ser uma porta e por aí afora, mas acredito eu que Jesus, ele usa aqui uma maneira hiperbólica de dizer de algo que é realmente impossível. Impossível para nós vermos um camelo passar pelo buraco tão pequeno que é o fundo de uma agulha, mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, e Deus pode converter. Esse jovem, se ele abrisse o seu coração, ele poderia sim ter recebido ali a graça de Deus, o amor de Deus, e ter tido a vida eterna, se ele entendesse que não era pelo que ele faria, mas pelo que Jesus pode fazer e faz pela vida de cada um de nós. Que nós possamos entender isso e nos entregar completamente ao Senhor, sermos como crianças e não aceitarmos a dureza do nosso coração, porque aqueles que hoje se divorciam não entendem. Se divorciar é porque os corações então estão endurecidos, e corações endurecidos também não entram no reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida e essa terça-feira, e a paz do Senhor.